Havia algo nos olhos dela que ninguém mais conseguia ver. E talvez fosse exatamente isso que fez meu coração parar, naquela noite. Londres, primavera de 1847. O salão de baile da mansão Ashworth brilhava sob a luz de 1000 velas, seus cristais refletindo o esplendor das joias que adornavam a elite da sociedade londrina. Era alta temporada social, e cada dama jovem, vestida em sedas de cores pastéis, deslizava pelo chão de mármore ao compasso de uma valsa perfeita. Cavalheiros de impecável vestuário as cortejavam com a elegância que ditava a rígida etiqueta vitoriana. Era um espetáculo de beleza, riqueza e poder cuidadosamente orquestrado. Mas eu, Alexander Blackwood, Duque de Ravenshallow, sentia-me profundamente só naquele mar de rostos sorridentes. Aos 32 anos, era considerado um dos solteiros mais cobiçados da Inglaterra, não apenas pelo meu título ou pela imensa fortuna que havia herdado, mas também, segundo diziam as damas, pelo meu porte distinto e pela reputação de homem honorável. Cada temporada social era a mesma dança elaborada. Mães ambiciosas apresentavam suas filhas com sorrisos calculados. Jovens belas exibiam seus encantos como pavões, exibindo sua plumagem. E todos, absolutamente todos, viam em mim, não um homem, mas um título, uma posição, uma oportunidade. Naquela noite, enquanto Lady Vivian Ashworth, deslumbrante em seu vestido de seda rosa e cachos dourados, perfeitamente arranjados, prendia meu braço e falava sobre suas viagens ao continente. Meus olhos vagavam pelo salão, procurava algo que nem eu mesmo sabia definir. Algo real, algo antigo, algo que fizesse meu coração sentir novamente. Foi então que a vi. Estava quase oculta atrás de uma coluna de mármore, observando o baile com uma expressão que me intrigou instantaneamente. Não havia inveja em seus olhos castanhos, nem o brilho ávido que eu via em tantas outras. Havia apenas uma espécie de melancolia compreensiva, como se ela entendesse perfeitamente a solidão que eu carregava como um peso invisível. Seu vestido de muselina azul pálido, embora de boa qualidade, carecia dos adornos elaborados que as outras damas exibiam. Seu cabelo castanho estava penteado de maneira simples, sem as plumas ou diademas que estavam em moda. Suas luvas brancas mostravam pequenos remendos cuidadosamente feitos. E ainda assim, havia nela uma graça natural, uma dignidade tranquila, que eclipsava toda a beleza manufaturada ao meu redor. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Naquele instante, algo passou entre nós. Algo que não posso explicar completamente, mas que senti como um reconhecimento profundo. Como se duas almas solitárias tivessem se identificado através de um salão lotado de estranhos. Lady Vivian continuou falando, mas eu já não ouvia suas palavras. Minha mente estava completamente focada naquela misteriosa dama que se escondia nas sombras, observando o mundo com olhos que verdadeiramente viam. Soube depois que ela era Beatrice Hartwell, 23 anos, filha do falecido reverendo Hartwell, vivendo sob a tutela de sua tia Lady Margaret Pemberton, sem dote, sem conexões sociais importantes, sem as vantagens que a sociedade considerava essenciais para um casamento vantajoso. Era, segundo os padrões cruéis da época, uma solteirona sem perspectivas. Mas eu via algo completamente diferente. Quando o baile terminou e os convidados começaram a partir, fiz algo completamente impulsivo. Aproximei-me dela com a desculpa de ter encontrado um lenço que não era dela. Só queria uma razão para falar com aquela mulher que tinha me intrigado de forma tão profunda. Permita-me apresentar-me, disse eu. Alexander Blackwood, Duque de Ravenshallow. Beatrice Hartwell, respondeu ela fazendo uma reverência apropriada. E receio que haja um erro, Vossa Graça. Este lenço não me pertence. Sua honestidade imediata me surpreendeu e me encantou. Que refrescante encontrar alguém tão honesto numa noite cheia de interpretações criativas da verdade. Respondi com um sorriso genuíno. Vai Lady Margaret, sua tia, aproximar-se nervosa, claramente preocupada com a atenção que sua sobrinha estava recebendo. Mas antes que pudessem partir, fiz-lhes
Um convite que surpreendeu a ambas. E, honestamente, a mim mesmo também. Miss Hartwell, estariam você e Lady Pemberton disponíveis para um passeio por Hyde Park amanhã à tarde? Gostaria de continuar nossa conversa. O choque em seus rostos foi evidente, mas Beatriz, após um momento de hesitação, aceitou, com uma voz suave, que fez meu coração acelerar. Seria uma honra, Vossa Graça. Aquela noite, enquanto me preparava para dormir em minha mansão de Mayfair, não conseguia parar de pensar nela, não em sua beleza, que embora presente era discreta, não em suas conexões sociais, que eram inexistentes, mas naquele olhar de compreensão, naquela autenticidade rara, naquela qualidade indefinível que me fazia sentir visto como homem, não como título. O passeio em Hyde Park, no dia seguinte, confirmou todas as minhas impressões iniciais. Beatrice era extraordinária. Sua conversação era reflexiva e inteligente. Suas opiniões sobre literatura rivalizavam com as de qualquer acadêmico que eu conhecesse. Ela falava sobre Jane Austen com uma paixão que iluminava seus olhos, sobre filosofia com uma profundidade que me surpreendia, sobre a natureza humana com uma percepção que demonstrava uma mente brilhante. Você observou que no baile de ontem, muitas interações seguiam uma espécie de coreografia social. Comentei enquanto caminhávamos pelos caminhos sombreados do parque. Lady Margaret, seguindo a uma distância respeitosa como chaperona. Sim, respondeu ela pensativa. As jovens damas exibiam seus encantos como pavões, mostrando suas penas, enquanto os cavalheiros avaliavam não apenas a beleza, mas também as conexões familiares e os dotes. Era como uma dança elaborada onde todos conheciam os passos, mas poucos pareciam estar realmente presentes no momento. E o que você pensa dessa coreografia social? Perguntei genuinamente interessado. Entendo seu propósito, disse ela cuidadosamente. A sociedade precisa de estruturas para funcionar. E o casamento é uma instituição importante. Mas às vezes me pergunto se em toda essa coreografia não se perde algo essencial. O quê? A possibilidade de conexão genuína, de conhecer realmente a pessoa por trás da apresentação social. Suas palavras ressoaram profundamente em meu coração solitário. Ali estava alguém que entendia exatamente o que eu sentia. A frustração com a superficialidade, o anseio por autenticidade, a busca por conexão real. Miss Hartwell, disse eu parando junto a um jardim de rosas em flor. Posso ser completamente honesto com você? Por favor, respondeu ela. Seus olhos castanhos encontrando os meus, com coragem tranquila. Ontem à noite, naquele salão cheio das damas mais belas e elegantes de Londres, você foi a única pessoa que me olhou como se visse um homem em vez de um título. Isso é algo que não experimentava há, bem, mais tempo do que gostaria de admitir. Vi um rubor suave colorir suas bochechas, mas ela manteve a compostura. Vossa Graça, Alexander, interrompi suavemente. Quando estivermos sozinhos, gostaria que me chamasse de Alexander. Isso não seria apropriado, protestou ela, embora sua voz carecesse de convicção. Talvez não, admiti, mas seria honesto. E acho que ambos valorizamos a honestidade acima da convenção. Os dias que se seguiram transformaram-se numa sucessão de encontros que mantinham toda a sociedade londrina em suspense. Eu havia começado a cortejar Beatrice, com uma determinação que surpreendia até meus amigos mais próximos. Cada tarde trazia um novo convite. Um passeio pelos jardins de Vauxhall, uma visita à exposição de arte na Royal Academy, um recital de música. A transformação em Beatrice era notável. O cortejo constante de um duque havia despertado nela uma confiança que permanecera adormecida durante anos. Seus olhos brilhavam com nova vitalidade. Seu porte havia adquirido uma graça que rivalizava com as damas mais elegantes da alta sociedade. Mas não era isso que me atraía. Era sua mente brilhante, seu coração compassivo, sua autenticidade inabalável. Era a forma como ela me fazia rir, com observações perspicazes sobre a sociedade. Era a maneira como discutíamos filosofia durante horas, sem perceber o tempo passar. Era o fato de que, com ela,
Eu podia ser simplesmente Alexander, não o Duque de Ravens, ralou com todas as expectativas e obrigações que o título carregava. Foi durante um passeio pelos jardins de Vauxhall, numa tarde dourada de maio, que finalmente abordei o assunto que rondava em ambas nossas mentes. Beatrice, disse eu usando o seu nome com a familiaridade que havia crescido entre nós. Devo fazer-lhe uma confissão. Vi seu coração acelerar. Notei suas mãos entrelaçadas nervosamente. Que tipo de confissão? Quando comecei a cortejá-la, minhas intenções eram incertas. Sabia que apreciava sua companhia, que encontrava em você uma autenticidade que procurava, mas não estava seguro de para onde isso nos levaria. Ela parou junto a uma fonte ornamental. E? Agora? Agora sei que me apaixonei por você. Disse eu com uma simplicidade que fez as palavras ressoarem como sinos no ar vespertino. Completa e irrevogavelmente apaixonado. O mundo pareceu parar ao nosso redor. Alexander, murmurou ela. Eu também desenvolvi sentimentos profundos por você. Mas devemos ser realistas sobre o que isso significa. O que quer dizer? Você é um duque. Eu sou a filha, sem dote, de um clérigo rural. Nossos mundos são tão diferentes quanto a terra e as estrelas. Tomei suas mãos entre as minhas, ignorando os olhares curiosos de outros pacientes. Os mundos podem mudar, Beatrice. As estrelas podem aproximar-se da Terra, se alguém estiver disposto a alcançá-las. Mas sua família, sua posição social, as expectativas... Minha família consiste num primo distante que mal conheço. Quanto à sociedade, cumpri suas expectativas durante 32 anos, e isso só me trouxe solidão elegante. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Está sugerindo? Estou sugerindo que se case comigo, disse eu, minha voz tremendo ligeiramente com a emoção. Sei que é precipitado, sei que há obstáculos a superar, mas também sei que não consigo imaginar minha vida sem você. A proposta deixou sem palavras. Preciso de tempo para pensar, conseguiu dizer finalmente. É claro, respondi, embora não pudesse esconder minha decepção. Tome todo o tempo que precisar, mas saiba que meus sentimentos não mudarão. Aquela noite, Beatrice caminhou por seu pequeno quarto como uma leoa enjaulada. Sua mente girando entre alegria estática e ansiedade paralisante. Lady Margaret finalmente bateu à sua porta. Querida, o que a deixa tão inquieta? Aconteceu algo com um duque? Beatrice contou-lhe sobre a proposta, observando os olhos de sua tia se arregalarem com cada palavra. Meu Deus, exclamou Lady Margaret. Uma duquesa, Beatrice. Você percebe o que isso significa? Significa que me tornaria algo que não sou, respondeu Beatrice com voz trêmula. Significa viver num mundo onde cada movimento será examinado, onde cada palavra será pesada por seu valor social. Significa ser julgada constantemente pela minha origem humilde, mas também significa segurança, respeitabilidade, a oportunidade de fazer o bem com recursos quase ilimitados, argumentou Lady Margaret. Beatrice, esta é a oportunidade de uma vida, não pode rejeitá-la por medo. E se eu não for boa o suficiente para ele? E se me transformar em alguém que não reconheço? E se o amor dele desvanecer quando perceber todas as formas como não me encaixo no mundo dele? Lady Margaret tomou as mãos de sua sobrinha. Querida, observei o Duque durante estas últimas semanas. A forma como olha para você, como se ilumina quando fala, como busca sua opinião sobre tudo. Esse homem a ama por quem você é, não por quem poderia tornar-se. No dia seguinte, Beatrice pediu para encontrar-se comigo no jardim privado de Lady Margaret. Quando cheguei, ela estava de pé sob um velho carvalho, radiante sob a luz do sol da tarde. Tomei minha decisão, disse ela sem preâmbulos, sua voz firme, apesar dos nervos. E é sim, casarei com você. A alegria que se espalhou por meu rosto foi como um amanhecer após a noite mais longa. Aproximei-me dela em 2 passos largos e a tomei em meus braços, girando-a no ar, enquanto ela ria com uma felicidade pura. Tem certeza? Perguntei quando finalmente a baixei.
minhas mãos emoldurando seu rosto com ternura infinita. Estou aterrorizada, admitiu ela. Mas também estou certa. Amo você, Alexander, e acredito que juntos podemos enfrentar qualquer desafio. O beijo que seguiu foi nosso primeiro beijo verdadeiro, cheio de promessas e possibilidades. Enviei o anúncio oficial ao Times naquela tarde. Pra noite, a notícia havia se espalhado por todos os salões e clubes da alta sociedade londrina, como um incêndio descontrolado. As reações foram mistas e, em muitos casos, hostis. Na mansão Ashworth, Lady Vivian leu o anúncio com incredulidade crescente. É impossível, exclamou. Aquela qualquer uma. Como pode o Duque preferi-la a mim? Sua mãe estava igualmente consternada. Isto é claramente uma aberração temporária, declarou. Quando ele perceber o erro que cometeu, reconsiderará. Mas não todas as reações foram negativas. Lady Pemberton, uma mulher mais velha conhecida por sua sabedoria, defendeu minha escolha. Conheci Miss Hartwell, declarou. É uma jovem de caráter excepcional, educada, gentil e genuína. Se o Duque escolheu o caráter sobre a fortuna, devemos aplaudi-lo. Enquanto Londres fervilhava com especulações, Beatrice e eu nos encontramos no olho de uma tempestade social que apenas começava. Mas envoltos na alegria de nosso amor recém-declarado, sentíamos-nos capazes de enfrentar qualquer desafio. Não sabíamos que as provas mais difíceis ainda estavam por vir. A manhã do escândalo amanheceu cinzenta e chuvosa. Faltavam exatamente 3 dias para o casamento, quando as cartas falsificadas fizeram sua aparição devastadora na sociedade londrina. Tudo começou no salão de Lady Pembroke. Lady Worthington chegou com uma expressão de preocupação cuidadosamente ensaiada e um envelope em suas mãos trêmulas. Senhoras, anunciou com voz dramática. Receio que deva compartilhar algo extremamente perturbador. Estas cartas chegaram ao meu poder esta manhã. Com grande cerimônia, extraiu do envelope várias folhas de papel que pareciam ser correspondência pessoal. A letra era elegante e feminina, e a assinatura no final de cada carta era claramente Beatrice Hartwell. O conteúdo das cartas era devastador. Descrevia encontros românticos secretos, declarações de amor apaixonado a um tal Capitão Morrison, e até insinuações de intimidade física que arruinariam completamente a reputação de qualquer dama solteira. Para o meio-dia, cópias das cartas haviam sido distribuídas estrategicamente por toda a alta sociedade londrina. Soube do escândalo quando meu secretário privado chegou ao meu escritório com expressão grave. Li as cartas com crescente incredulidade e fúria. Conhecia Beatrice o suficiente para saber que aquelas palavras eram completamente alheias ao seu caráter, mas também sabia que a sociedade londrina não seria tão discernente. Quem está por trás disso? Perguntei. Minha voz perigosamente controlada. Preparei a carruagem e fui imediatamente ver Beatrice. Encontrei-a destruída, lendo as cartas falsas com horror crescente. Isto é impossível, murmurava. Nunca escrevi estas palavras. Nunca conheci nenhum Capitão Morrison. É uma falsificação deliberada. Tomei-a em meus braços. Beatrice, sei que estas cartas são falsas. Nem por um momento duvidei de você. Mas Alexander, soluçou ela, toda Londres as está lendo. Minha reputação está arruinada. Não pode casar-se comigo agora. Acha que me importa o que Londres pensa? Responde ferozmente. Casarei com você, ainda que tenhamos que fugir para a Escócia. Pus em marcha uma investigação. Minha rede de contatos incluía não apenas membros da alta sociedade, mas também indivíduos menos respeitáveis que podiam mover-se em círculos onde tais conspirações se gestavam. Naquela mesma noite, um dos meus agentes retornou com informação crucial. Num bar perto das docas, havia rastreado um falsificador conhecido que se gabava de ter criado as cartas mais convincentes da sua carreira. O homem estava bêbado. Falou sobre como havia estudado amostras da letra da senhorita durante semanas. Mencionou que havia sido contratado por um cavalheiro que pagou muito bem, e mencionou um nome, Lord Malaker Worthington. Confrontei Malachar no clube de cavalheiros no dia seguinte. Sob pressão, ele desmoronou completamente. Não foi ideia minha.
exclamou. Obrigaram-me, minhas dívidas, ameaçaram Heroene-me completamente se não cooperasse. Forcei-o a escrever uma confissão completa, admitindo seu papel na falsificação das cartas. Levei a confissão diretamente aos editores do Times e outros jornais principais. Para a tarde, edições especiais estavam sendo distribuídas por toda a cidade, proclamando a inocência de Beatrice e expondo o complô contra ela. Mas não parei aí. Naquela noite organizei uma recepção em minha mansão, convidando todos os membros proeminentes da sociedade londrina. Senhoras e senhores, anunciei da grande escadaria com Beatrice ao meu lado, radiante, num vestido de seda azul safira. Reuni-os esta noite para esclarecer qualquer mal-entendido sobre minha futura esposa. Miss Hartwell foi vítima de uma conspiração cruel e covarde. As cartas que circularam eram falsificações completas. Tomei a mão de Beatrice e beijei-a galantemente. Nosso casamento procederá conforme planeado. Espero que todos nos acompanhem na celebração de uma união baseada no amor verdadeiro e no respeito mútuo. A ovação foi ensurdecedora. 3 dias depois, a Catedral de Westminster foi testemunha de um dos casamentos mais espetaculares da temporada social. Beatrice caminhou pelo corredor central em seu vestido de seda branca e renda de Bruxelas, radiante de felicidade e confiança renovada. Quando a vi aproximar-se do altar, senti meu coração inchar de amor e orgulho. Esta mulher havia enfrentado a adversidade com graça, havia suportado ataques cruéis com dignidade e havia emergido mais forte e mais bela do que nunca. Aceita, Alexander Edmund Blackwood, a Beatrice Marguerite Hartwell como sua legítima esposa? Perguntou o arcebispo. Sim, aceito, respondi com voz clara e firme. Aceita, Beatrice Margaret Hartwell, a Alexander Edmund Blackwood como seu legítimo esposo? Sim, aceito, respondeu ela, sua voz tremendo ligeiramente de emoção, mas cheia de certeza. Quando fomos finalmente declarados marido e mulher, o beijo que partilhamos foi uma promessa selada, não apenas diante de Deus e da sociedade, mas diante de nós mesmos, que o amor verdadeiro podia triunfar sobre qualquer obstáculo. A recepção que se seguiu foi uma celebração de tudo o que havíamos superado juntos. Beatrice, agora duquesa de Ravens, Hallowmovia Say, entre os convidados com graça natural, que silenciava os antigos críticos. Quando os convidados finalmente se retiraram, encontramo-nos sozinhos no grande salão. Tem algum arrependimento? Perguntei, tomando as mãos de minha nova esposa. Apenas um, respondeu ela com um sorriso travesso. Qual? Que demorei tanto a perceber que merecia ser amada por quem realmente sou. Atraía para mim, maravilhado de como esta mulher havia transformado não apenas minha vida, mas minha compreensão do que significava o amor verdadeiro. Beatrice, murmurei, você não era a mais bela naquele salão de baile, na noite em que nos conhecemos, mas foi a única que tocou meu coração, a única que viu o homem por trás do título, a única que me fez acreditar na possibilidade da felicidade verdadeira. E você, respondeu ela, foi o único que me viu quando me sentia invisível. O único que valorizou minha mente tanto quanto meu coração. O único que me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Nosso beijo final daquela noite foi uma promessa de todos os anos que viriam, repletos de amor, desafios superados, juntos, e a certeza de que havíamos encontrado um no outro não apenas um companheiro, mas o complemento perfeito de nossas almas. Nos anos que se seguiram, a duquesa de Ravens Hallow tornar-se uma das figuras mais respeitadas e queridas da sociedade inglesa. Sua inteligência, compaixão e dedicação às causas beneficentes a tornariam lendária. Mas mais importante, nosso casamento tornou-se um exemplo brilhante de que o amor verdadeiro, baseado no respeito mútuo e na compreensão profunda, podia triunfar sobre qualquer obstáculo que a sociedade pudesse interpor. E nas noites tranquilas, quando nos sentávamos juntos na biblioteca de nossa mansão,
lendo ou simplesmente desfrutando da companhia mútua. Ambos recordávamos aquela primeira noite, no salão de baile, quando duas almas solitárias se reconheceram através de um salão cheio de estranhos e começaram uma jornada que nos levaria a um amor que duraria toda a vida. A história de Beatrice e Alexander tornou-se lenda, a história de como uma mulher que não era a mais bela tornou-se a mais amada, e como um duque poderoso encontrou nela não apenas uma esposa, mas a outra metade de sua alma. Porque no final, o que importa não é a beleza que desvanece com o tempo, nem a fortuna que pode ser perdida, nem o título que eventualmente passará a outros. O que importa é aquele momento mágico, quando dois corações se reconhecem, quando duas almas se encontram, quando o amor verdadeiro floresce onde menos se espera. E esse amor autêntico e profundo, é o único tesouro que realmente dura para sempre.